Essa é de longe uma das perguntas que a gente mais recebe no nosso Instagram todos os dias. Léo, como vocês conseguem fazer pauta de planejamento mensal? E mais difícil, como vocês conseguem cumprir essa pauta todos os meses? Que mágica que vocês fazem para fazer isso acontecer? Bom, e para responder essa pergunta, eu quero te guiar pelos processos que a gente usa todos os meses aqui na Dom, que nos permitem não só criar uma pauta de planejamento mensal, mas também ficar sempre um passo à frente com os nossos clientes. E a primeira coisa que você vai precisar é de uma plataforma para criar, registrar e também gerenciar essa pauta. E essa plataforma precisa ser compartilhada em nuvem com o resto do time. De nada adianta montar uma super pauta para o mês inteiro se ela ficar disponível só para ti. Por isso é extremamente importante que todo o time participe e possa atualizar essa pauta em tempo real. E eu acho que a gente pode concordar que fica muito mais difícil para um membro do time atualizar uma pauta que está na tua agenda, por exemplo, do que uma pauta que está pública para todo mundo ver. Ok, Léo, eu entendi, tudo certo, mas e se eu não tenho time? Eu ainda sou urgência, o que eu faço nesse caso? Usa a plataforma mesmo assim. Vai ser muito mais fácil para um primeiro futuro colaborador chegar e se agregar num sistema que já existe e que todo mundo tem acesso, do que chegar, não ter nenhum tipo de organização e só aí você começar a se preocupar em criar um sistema público para todo mundo, que esteja pronto para o teu crescimento. Então assim, é urgência, começa com a plataforma mesmo assim. E aí as plataformas que a gente recomenda são o ClickUp ou o Asana. Léo, eu uso o Trello, eu adoro o Trello, posso usar o Trello? Pode. Eu não gosto do Trello, não recomendo muito o Trello e principalmente para o modelo de organização que a gente usa, o Trello não faz tanto sentido. Mas, se tu quer tentar usar o Trello, por tua conta tem risco. Usando o Asana ou o ClickUp, eu garanto que o modelo de organização que a gente usa hoje vai funcionar dentro dessas plataformas. Segundo, tenha as funções de cada membro do seu time muito bem estabelecidas. Um erro muito comum que o social media iniciante comete é fazer com que a primeira contratação da agência seja um generalista. Uma pessoa que, assim como ele, faz planejamento, faz design, faz atendimento, ou seja, faz tudo. O melhor jeito de fazer essa organização funcionar é criando os setores do seu negócio. Por que isso? Porque a pauta mensal é montada a partir do princípio de que esse conteúdo vai passar na mão de cada setor, até chegar no seu destino final, que é o cliente. Então a minha recomendação é que a partir do momento que tu comece a contratar, tu já comece contratando por função. E aí vocês vão ver que essa organização que a gente usa funciona muito bem para urgência, mas ela só é usada no seu potencial máximo, digamos assim, quando tu tem pelo menos uma pessoa junto contigo no time. Seja uma pessoa em planejamento e outra em design, ou uma pessoa em design e outra em planejamento, enfim. Então se você ainda é urgência, não te desespera. Pensa o seguinte, você tá a uma contratação de poder extrair o máximo dessa organização. Não tá tão longe assim. Terceiro, na Dom, a gente sempre trabalha pro próximo mês. Se você pensa em implementar o planejamento mensal na sua agência, é muito importante que você saiba que a gente nunca vai trabalhar do mês pro mês. Sempre a gente vai trabalhar desse mês pro próximo mês. Então, por exemplo, em janeiro a gente vai estar fazendo os planejamentos de fevereiro. Em fevereiro a gente vai estar fazendo os planejamentos de março. Em março os de abril. E assim por diante. Porque o grande lance do planejamento mensal é justamente poder estar à frente. Ou seja, prever com antecedência todas as ações daquele cliente. E não tem como estar à frente se todo dia eu tô matando só o leão do dia. E não tem nada mais feio do que o cliente cobrar uma ação que poderia ter sido feita, mas não foi feita por falta de organização da agência, porque tava muito focada em matar o leão do dia e não tava pensando à frente. A gente já cometeu esse erro, então eu sei como dói. Dói. Mas o ponto é, você não quer cometer esse erro. Por isso, pensou no mês do cliente, é sempre pro que tá vindo, nunca pro que eu tô vivendo. Ok, Léo, entendido. Agora me explica, como fazer uma pauta de planejamento mensal na prática? Primeiramente, é importante entender que a roda vai girar a partir dos planejamentos e dos designers. Então, eles serão o foco da nossa organização de planejamento mensal. Depois, a gente precisa estabelecer uma quantidade mínima de produtividade diária. E o que isso significa? Que todos os dias o time vai ter um mínimo de trabalho que precisa ser realizado. Quase como se fosse uma meta diária. E nesse caso, o mínimo precisa ser um feed por dia. Então, para nossa organização funcionar, um feed por dia. Tanto de planejamento, tanto de design. E aí, para alguns, isso pode parecer desesperador, né? Eu sei, eu entendo, mas assim, quando tu vai pra prática, tu vê que não é o fim do mundo. E por último, a gente vai montar essa pauta em uma visualização de calendário. E aí, por isso que a gente recomenda o ClickUp ou o Asana, porque essas duas plataformas têm esse tipo de visualização, fica público pra todo o time ver, e aí fica muito, muito fácil de cumprir essa pauta no dia a dia. Mas vamos lá.
vamos criar um cenário hipotético aqui e vamos criar uma pauta de conteúdo mensal. Se você é urgência, é assim que eu montaria uma pauta de conteúdo mensal. Vamos supor que você tem 8 clientes e a gente está trabalhando num mês com 4 semanas, o que nos dá 20 dias úteis. Na segunda-feira da primeira semana, eu faria o planejamento do cliente número 1. Na terça-feira da primeira semana, ou seja, no dia seguinte, eu faria o design do cliente número 1. Ok, até aí tudo certo. Na quarta-feira da primeira semana, eu faria o planejamento do cliente número 2. E na quinta-feira, um dia depois, eu faria o design desse mesmo cliente. E aí, gente, aqui quando eu digo faria o planejamento, eu tô falando de fazer o mês inteiro de conteúdo. Então, estou fazendo o planejamento do cliente número 1. Eu vou fazer os 30 posts do mês inteiro. Vou fazer o design do cliente número 1. Eu vou fazer os 30 posts do mês inteiro. Ah, Léo, mas é só 12 posts. Então faz 12 posts. Ah, Léo, é 15 posts. Então faz 15. E aí, pra terminar a primeira semana, na sexta-feira, eu faria o planejamento do cliente número 3. Show? Então, recapitulando a nossa primeira semana. Segunda-feira, planejamento cliente 1. Terça-feira, design cliente 1. Quarta-feira, planejamento cliente 2. Quinta-feira, design cliente 2. Sexta-feira, planejamento do cliente 3. Vocês conseguiram perceber o padrão? Todos os dias, um feed inteiro de planejamento ou design tá ficando pronto. E se eu só seguir esse padrão, considerando que eu comecei o primeiro planejamento no primeiro dia do mês, na primeira semana, eu vou terminar todos os planejamentos e os designs, tudo. Todos os meus 8 clientes vão estar prontos no primeiro dia da quarta semana do mês. Ou seja, eu ainda tenho 4 dias na minha última semana do mês livres, completamente livres de planejamento e de design. E aí, nesses 4 dias, eu posso separar 2 dias só para programar todo esse conteúdo e deixar tudo redondinho nas plataformas de agendamento. E mais 2 dias para fazer reunião com todos os clientes, para conversar com os clientes, para dar o cheiro. Sabe o cheiro? Chegar perto, conversar. E aí eu te pergunto, não é incrível? Esse não é o sonho? Esse não é o mundo perfeito? E aí, gente, tudo isso aqui eu tô considerando sem ter que trabalhar final de semana, sem ter que trabalhar de noite, tudo isso dentro do horário comercial, dentro do período normal de trabalho. Léo, tá bom demais. Tem como melhorar? Tem. A partir do momento que você contrata a primeira pessoa, você consegue duplicar a produtividade da agência usando exatamente a mesma organização. Porque assim, vamos supor, tu é muito bom em planejamento. Cara, tu arrasa nos planejamentos, esse é o teu forte. Ok, agora, como eu falei antes, contratando por funções, vou contratar um designer para me ajudar. Ok, contratei um designer. A partir do próximo mês, não vai ser mais necessário fazer planejamento num dia e no outro dia fazer o design. Porque antes era tu que tava fazendo tudo sozinho. Agora tu tem mais uma pessoa pra te ajudar. Ou seja, agora, todos os dias, as duas coisas vão estar sendo feitas. E não só uma só. E aí, trazendo pra prática, como que isso funcionaria? Usando o mesmo exemplo de antes. Trabalhando num mês de 4 semanas, 20 dias úteis. Na segunda-feira da primeira semana, tu faria o planejamento do cliente número 1. Até aí, ok, nada diferente. Mas olha só o que começa a acontecer a partir do segundo dia. Na terça-feira da primeira semana, tu vai fazer o planejamento do cliente 2, porque o 1 eu fiz ontem. Nesse mesmo dia, o designer vai começar fazendo os designs do cliente número 1. Ou seja, na segunda-feira, planejamento cliente 1. Na terça-feira, planejamento cliente 2 e designs do cliente 1, que foi feito ontem. O planejamento tá pronto desde ontem. Então hoje o designer pega e tem o dia inteiro para fazer todos os designs daquele cliente. Na quarta-feira, tu vai estar fazendo o planejamento do cliente número 3 e o designer vai estar fazendo o design do cliente número 2. Isso tudo na quarta-feira. E aí fica fácil de perceber porque a produtividade duplica. Porque agora, todos os dias, as duas coisas estão sendo feitas. E aí, obviamente, a roda vai girando dessa forma. Todos os dias um planejamento e todos os dias um design. Até que chegue no final do mês e a pauta tá toda pronta. E aí, olha só que loucura. Como agora a produtividade foi duplicada, a partir desse mês, eu consigo atender 16 clientes e não só 8 clientes. Porque antes, eu demorava 16 dias úteis para cumprir a minha pauta do mês com 8 clientes. Mas agora, em 16 dias úteis, eu consigo fazer 16 planejamentos. E o meu designer, a mesma coisa. E aí fica o questionamento. Agora que eu tenho 16 clientes, será que eu não consigo contratar uma pessoa para fazer planejamento também? Me deixando de fora do operacional, fazendo com que o planejamento e o designer façam a pauta rodar naquele mês e eu posso ficar focado em atendimento, sucesso do cliente, cuidar da pauta, criar novos processos. Olha, eu acho que é dispensar. Mas agora eu quero saber de vocês. Curtiu essa dica? Já fazia o planejamento mensal? Acha que depois de ver esse vídeo vai conseguir aplicar? Deixa a gente saber aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e a gente se vê na próxima.